boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de oração. E a gente vai dar início com a leitura de harmonização. Homens e anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Pedro 2,11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios, e como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Boa noite a todos. Então vamos agora elevar nosso pensamento ao mais alto, a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, buscando o conhecimento tão necessário, tão básico, para que possamos empreender nossa jornada. Amado Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que se nos aparecem. Aqui estamos, Senhor, humildemente buscando nos melhorar, aprender a cada momento, com cada obstáculo, com cada dificuldade, pois sabemos, Senhor, que estás velando por nós. Já temos essa certeza e ela é muito importante para nós, porque nos guia e nos leva para frente e para o alto. Obrigada, amigos espirituais que estão também velando por nós nessa casa de luz, de esperança e de fé. Fiquemos todos, Mestre, com seu amor, na sua paz. Que assim seja. E agora aí o nosso companheiro, aí, nosso irmão, né, Maurício? Por favor. Boa noite a todos. Já que vocês deram boa noite até agora, né? Foram 3 em seguida, né? Então, mais um boa noite. Primeiro que é muito bom retornar a essa casa. Já fazia algum tempo que eu não tinha oportunidade de aqui estar, pelo fato de eu estar dirigindo um grupo de estudo nas terças-feiras. Então, eu fico bastante limitado no ano com exposições, porque nossa casa é uma casa muito pequena e qualquer pessoa que falta realmente faz falta. Então, por conta disso, as nossas saídas ficam bastante limitadas. Por isso, meu prazer de estar aqui, já que é poucas vezes durante o ano.
Meus irmãos, certamente os presentes aqui conhecem a parábola dos trabalhadores da última hora. Eu não vou repetir aqui a parábola toda, porque ela é extensa, mas em resumo, havia um senhor que tinha uma espécie de uma fazenda e ele necessitava de trabalhadores. Ele mandou então um grupo ir até a cidade próxima e lá captar ou cooptar trabalhadores para sua vinha. Pois bem, durante aquela manhã, esse grupo chegou cedo, mas durante aquela manhã chegou-se à conclusão que se precisava de mais trabalhadores. Então, mais uma vez, foi este dono em busca de novos serviçais. Então, no final da manhã, mais um grupo chegou no trabalho. No início da tarde, houve também, mais uma vez, a necessidade de um novo grupo de trabalho. Então, eles foram em busca daquele grupo, de mais pessoas para trabalhar, e o serviço seguiu. No final da tarde, por volta, imaginamos nós que por volta das 5 horas, houve a necessidade de mais trabalhadores. Então, este grupo foi até lá, até a cidade novamente, e trouxe mais estas pessoas para trabalhar por volta das 5 horas. Pois bem, então mais ou menos por volta das 6 horas, encerrou-se o expediente e o dono da vinha, o dono das terras, começou a fazer o pagamento daqueles trabalhadores, começando pelos últimos que chegaram até os primeiros. Quando estes últimos chegaram, eles receberam, todos tinham, o patrão tinha combinado com aquele grupo lá que chegou cedo de pagar um denário. Quando os últimos começaram a receber, eles, o primeirão lá da fila, né, o último da fila, percebeu que estes últimos haviam recebido um denário. Então ele logo pensou, bom, se o cara que entrou às 5 horas recebeu um denário, eu que comecei às 8, vou receber mais. E aí, na hora que ele veio fazendo os pagamentos, quando chegou na vez dele, ele pagou o mesmo um denário. Aí o cara ficou revoltado e foi falar com ele. Então foi falar com o dono da terra. Então ele chegou pro camarada, olha feio, é o seguinte, o cara começou a trabalhar às 5, recebeu um, eu comecei às 8 e também recebi um. Está errado. Eu vou reproduzir então a resposta do dono da vinha, porque ela é interessante para o contexto para o que a gente vem falar. Respondendo, então, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário para o seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque eu sou bom? E assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Pois bem, segundo a expositora Anete Guimarães, essa parábola ela tem no seu ponto principal um sentimento que muitas vezes a gente acha que não os tem. Mas em momentos como esse, eles surgem. Pelo menos a mim isso aconteceu, porque eu achava que não tinha. E ao analisar essa parábola, eu cheguei à conclusão que eu tenho, sim. Essa parábola, basicamente, ela fala sobre a inveja. E se alguém viesse me perguntar se tu tens inveja, eu acho que não tenho inveja nenhuma, não sou uma pessoa invejosa. Sempre fiquei feliz de ver as pessoas prosperarem, né? Isso para mim sempre foi muito bom. Nunca tive inveja. Mas lendo essa parábola, o primeiro sentimento que eu tenho é de injustiça.
Porque, pô, o cara começou às 8, vai receber o mesmo valor que o sujeito que começou às 5? E analisando essa mensagem, juntamente com essa expositora, eu cheguei à conclusão que sim. E eu ainda tenho dentro de mim esse sentimento que é a inveja. Mas veja bem, eu estou encarnando num mundo de provas e expiações. Significa dizer que eu estou tendo a necessidade de passar por provas e expiações. Eu não sei os irmãos, eu acredito que os irmãos estão em fase de missão aqui. Eu ainda é prova e expiação. São 5 os tipos de mundos, né? De uma maneira mais resumida, são 5 os tipos de mundos para que a gente possa ter as nossas experiências, para que possamos vivenciar o nosso processo de evolução. O primeiro mundo são os mundos primitivos. Nos mundos primitivos, são lá as primeiras moradas do espírito. Por essa razão, nesses lugares predominam espíritos pouco evoluídos, que ainda têm mazelas morais significativas, uma vez que estão no início da sua jornada evolutiva. Esse é o primeiro, mundos primitivos. O segundo, são... uma corneta, negócio, todo mundo ouviu, né? Eu pensei que eu estava já ouvindo as trombetas do paraíso já, eu assustei. Que bom que todo mundo ouviu isso. O segundo são os mundos de provas e expiação, ou expiação e provas. São os mundos onde domina o mal, destinados aos espíritos que necessitam expiar suas faltas cometidas em suas encarnações anteriores. A variedade desses mundos ainda é infinita. É o que nós estamos. São os mundos onde domina o mal, destinados a espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores. O terceiro são os mundos de regeneração, ou mundos regeneradores. Os mundos regeneradores servem para a transição entre o mundo de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra nele a calma e o repouso para acabar por depurar-se. No quarto, são os mundos ditosos, ou mundos felizes. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimos diversas. Como em toda parte, a forma corpórea é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Só essa deterioração que a matéria provoca, estou vivenciando algo que assim, todo mundo passa ou vai passar, que é a dificuldade de vista. Gente, como evolui, é muito rápido. Eu ria da minha esposa, porque ela reclamava muito, que a vista dela piorava muito, e eu ria dela. Pois agora. E a deterioração é muito rápido, de uma semana para outra, eu fiquei espantado. É difícil mesmo, eu entendo ela reclamar. E no nível quinto, são os mundos celestes, ou mundo divino. Esses mundos são habitados pelos espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição. E não ficam, contudo, esses espíritos presos à sua habitação. Eles continuam no processo de auxílio àqueles que estão na fase inicial da evolução. Ou seja, diante disso que eu li, nós estamos no mundo, repito, de provas e expiações. Nós estamos no estágio 2, de 5. Ou seja, nós estamos mais próximos da primitividade, do início da jornada evolutiva, como diz o texto aqui, do que da angelitude.
Então, dificuldades morais, sentimentos ainda ruins, imperfeições que nos incomodam, ainda fazem parte da pessoa a quem nós somos. E a inveja, por exemplo, é um desses sentimentos. Faz parte dessa da pessoa que eu sou, infelizmente, ainda ter sentimentos como esse. Então, sentimentos como a inveja, como o orgulho, como o rancor, sentimentos ruins que nos desagradam, infelizmente, ainda estão dentro da nossa jornada, dentro desse mundo no qual nós vivenciamos. A luta que nós temos aqui é justamente nos reparar, nos corrigir cada vez mais. Cada nova experiência na matéria, cada nova vivência com grupos de pessoas nos auxiliando e sendo nós os auxiliadores, para que a gente, pouco a pouco, possa ir reduzindo estes sentimentos. Mas todos nós estamos nesta mesma luta, nessa mesma batalha. Há um livro chamado Refúgio, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E na sua página 22, há um texto que ele diz chamado Refletindo a Lição. Emmanuel faz uma espécie de uma análise ou uma analogia sobre essa parábola dos trabalhadores da última hora. Então, Emmanuel, nesse texto, ele diz o seguinte: vamos imaginar que nós vivenciamos numa planície, mas que ao lado há uma grande montanha. E no alto dessa montanha está tudo o que a gente imagina para a felicidade. Tudo o que a gente imagina para a evolução, para o crescimento, para a maturidade, seja ela material ou espiritual. Lá é tudo o que a gente imagina que a gente possa alcançar enquanto pessoas, enquanto espíritos, enquanto seres criados por Deus. E o nosso objetivo é chegar no alto dessa montanha. Então, Emmanuel diz o seguinte: convidados os primeiros servos à execução da difícil conquista divina da riqueza, eis que, de início, preferem explorar recursos auríferos nas faldas do monte, contentando-se a pretexto de garantirem vida fácil. Então, o primeiro grupo começou a subir a montanha, mas logo se depararam com as condições da natureza daquele ambiente no início da montanha. Então, se aqui tem fruta, se aqui tem rio, tem água, vamos ficar por aqui, não precisamos seguir essa luta dessa montanha tão alta. Então esse grupo ficou por ali. Chamados os segundos, começaram então a subida e impressionam-se adiante com os deslumbramentos da fauna e da flora em plena serra e resolvem parar construindo celeiros que lhe asseguram a saciedade e o conforto. Então tá. O segundo grupo subiu mais um pouco, mas chegou lá. Tinha alimentos à vontade, tinha animais para que pudessem saciar-lhes a fome. Eles construíram estruturas para manter esses animais e ali eles teriam uma vida de conforto, baseado no que a montanha fornecia naquele estágio que eles se encontravam. Pois bem, trazidos os terceiros, ao invés de realizarem a ascensão, consagram-se a indagações fasticiosas e indébitas em torno da montanha ciclópica, que, medindo-lhe a horizontalidade e permanecendo no mesmo nível. Então, o terceiro grupo começou a subir, mas em algum momento eles começaram a admirar a beleza do local. Eles começaram a filosofar a função daquela montanha.
resolveram medir o seu tamanho, resolveram entender o que provocou, fazendo com que aquela montanha estivesse, qual ela era a serventia dela para nós. Ficaram ali teorizando e filosofando acerca das coisas daquela montanha, mas pararam. Então veio o quarto. Os últimos trabalhadores convocados, porém, não se demoraram no egoísmo e na distração. Consideraram o objetivo que lhes cabe alcançar e, esquecendo as dificuldades e sacrifícios, rasgam o precioso trilho vertical entre a base do cimo e adquirindo, como é justo, antes dos companheiros, o tesouro da claridade eterna que lhes enriquece o espírito para sempre. Então esse grupo, ele não se demorou. Esse grupo simplesmente estabeleceu qual era o objetivo e rasgou a montanha, como diz o texto, seguiu firme nesse propósito sem se prender ao egoísmo, à admiração, às teorias. E rapidamente alcançaram o objetivo que era o alto da montanha. Então, Emmanuel termina o texto da seguinte maneira. Ninguém pergunta ao homem no mundo espiritual quantos dias desfrutou na terra, mas sim o que fez das bênçãos das horas que foi agraciado pela providência divina. Ninguém é chamado a explicar, além do mundo, quantos princípios teóricos abraçou em matéria de fé, mas é constrangido a esclarecer quanto bem realizou com a sua religião que lhe clareava o caminho. Hoje ainda auxilia a ti mesmo, auxiliando aos outros, para que amanhã te vejas auxiliado no salário divino reservado pela lei que nos rege. Então, Emmanuel diz o seguinte, olha, ninguém vai te perguntar quanto tempo tu ficou na Terra. Ninguém vai te perguntar quanto tempo tu ficou trabalhando. Se tu começou às 8 ou se tu começou às 5. Mas o que vão te perguntar é o que tu fez das horas que tu esteve aqui. Se tu chegou às 5, beleza. Mas o que é que tu fez dessa 1 hora que tu ficou aqui? Ninguém vai te perguntar qual a doutrina religiosa a qual tu professava. Mas vai te perguntar o quanto ela te transformou. E o que tu fez para que, transformado, tu pudesse auxiliar a quem precisa. Emmanuel, em nenhum momento, trata da questão espiritismo, por exemplo, que é um ponto fundamental. Emmanuel trata da dedicação a que tu faz, que tu teve enquanto esteve aqui. Porque muitas vezes ficamos teorizando sobre como, por quê, talvez, e esquecemos do trabalho. Eu lembro, muitos anos atrás, houve um evento, eu acho que era promovido pela Federação Espírita Catarinense, e iria acontecer em Tubarão. E o local que nós conseguimos para que esse evento fosse realizado estava muito sujo. Então nós fomos num grupo mais cedo para preparar, lá para limpar as coisas e tal. E havia, dentre esse grupo de pessoas, alguns companheiros de doutrina espírita já muito conhecidos, alguns inclusive infelizmente já desencarnaram, mas eram muito conhecidos e com grande conhecimento doutrinário. E faz tanto tempo que eu era novinho ainda. E só que aquele grupo de pessoas, em determinado momento, começou a questionar, a debater as coisas do espiritismo. Mas começaram a debater uma situação que não vinha ao caso. E eu estava varrendo ali. E eu lembro que a sensação que eu tive, poxa, eles estão debatendo essas questões do espiritismo
a formação do corpo fluídico de Cristo, o processo evolutivo do ser nos mundos superiores, mas tem esse salão desse tamanho para varrer, por que eles não me ajudam? Eu imaginei que, bom, como eu sou o novinho da história, eles deixaram o pior serviço para mim. Mas não era. Porque algum tempo depois eu assisti uma exposição em Florianópolis do expositor Haroldo Dutra Dias, e ele fazia uma ponderação muito interessante. Alguns espíritas ficam discutindo, teorizando as questões de Deus e não percebem que o vizinho ao lado está passando fome. Então, a dedicação, ou as poucas horas que a gente deve dedicar, é para isso. Quando Emmanuel diz que ninguém vai te perguntar quantos princípios teóricos abraçou em matéria de fé, é disso que ele vem tratar. Porque passamos a estudar, a filosofar e esquecemos qual o ponto principal, que é o exercício do amor. É o amor em ação, ou seja, a caridade. Seja ela qual for, seja qual doutrina religiosa for, todas as doutrinas religiosas têm por objetivo nos tornar melhores. E o expositor Haroldo Dutra Dias diz, numa de suas exposições, ele diz o seguinte: qual a finalidade de um movimento humano religioso? Despertar em nós a vontade firme de transformar o nosso padrão moral. Só isso. Nos transformar. É para isso que toda, sem exceção, toda doutrina religiosa vive, existe, para nos tornar melhores. Quando uma doutrina religiosa prega a intolerância, o preconceito, a violência, quando uma doutrina religiosa prega a busca pelas conquistas materiais, não é a doutrina religiosa que está equivocada, mas sim aquele que professa essa doutrina. Foi ele que entendeu errado, foi ele que interpretou errado. E, infelizmente, ele vai repassando esse equívoco, não a doutrina em si. Mas cada um de nós vai adquirindo estas informações. E o que nós vamos fazer destas informações é o que faz toda a diferença, que é justamente isso que Emmanuel fala. Tem um trechinho da música Tocando em Frente que diz o seguinte: cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ou seja, essa composição da nossa história, ela é resultado das nossas vivências, das nossas relações, da maneira como a gente vê o mundo, daquilo que a gente faz para o mundo. Essa composição de nós mesmos, essa composição da nossa história, ela é feita assim, através das nossas ações, das nossas experiências, do nosso conhecimento, dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas imperfeições. Tudo isso está incluído nesse pacote. Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que diz o seguinte: ainda bem que as mãos que ajudam são maiores do que as bocas que oram. Em muitas oportunidades, nós, presos nessas teorias, nós, presos nas filosofias religiosas, esquecemos de agir. Esquecemos de colocar em prática aquilo que a nossa doutrina religiosa nos ensina, nos mostra. Eu não sei se os irmãos têm... Eu não sei se os irmãos têm conhecimento do contexto da parábola do bom samaritano. É o contexto, não a parábola que todo mundo conhece, né? Jesus comunicou aos apóstolos que ele deveria ir para Jerusalém. E os apóstolos, então, disseram, beleza, vamos pela beira do rio, pela margem
do Rio Jordão, é tranquilo, tem árvores, tem sombra, é uma caminhada tranquila. E aí Jesus disse, não, eu quero ir pela Samária, eu preciso ir pela Samária, ou Samaria. E aí os apóstolos, pô, mas pela Samaria, nós temos que subir uma montanha muito alta, é uma estrada difícil, não tem, é um lugar difícil de comida. Além do mais, os samaritanos são nossos inimigos, né, naturais, vamos dizer assim. E aí Jesus disse, não, eu tenho que ir. Então, João Evangelista, o apóstolo amoroso, conhecido como apóstolo amoroso, disse o seguinte, então eu vou na frente para conseguir já a hospedagem para nós. Porque se tem uma coisa que é sagrada na região do deserto, é a hospedagem. É quase que uma lei. Tanto é quase que uma lei que há uma espécie de mito ou de praga que aquele que nega a hospedagem, bolas de fogo vão cair sobre as suas terras, queimando ele e sua família. Então, a lei da hospedagem é sagrada. Inclusive, as pessoas têm a obrigação de hospedar até seus inimigos, e eles não podem atacar seus inimigos durante essa hospedagem. Isso é uma lei absoluta na região das cidades que circundeiam os desertos. Só que os samaritanos quebraram isso. Os samaritanos passaram apenas a dar hospedagem para os samaritanos, para quem era de origem da Samária. E aí João Evangelista foi à frente e, obviamente, quando ele chegava, que ele pedia a hospedagem, os samaritanos perguntavam, tá, mas Jesus é samaritano? Não, então não tem. E assim ele foi vários lugares, não conseguiu. E João Evangelista, o apóstolo amoroso, voltou muito bravo, muito indignado. Tá vendo? Por isso que a gente não quer ir para Samaria. Todos negaram. E aí ele virou para Jesus, Jesus, quer que eu reze para que Deus mande as bolas de fogo lá para queimar as terras deles? E aí Jesus diz assim, eu vim para salvar o homem e não para destruir. E aí esse povo todo, aquele grupo, seguiu para Samaria. Quando eles estão chegando na região, eles são abordados por um doutor da lei. O doutor da lei, sabendo, já conhecendo a fama de Jesus, ele faz uma espécie de uma pegadinha com Jesus, dentre tantas que tantas pessoas tentaram fazer, questionando a Jesus, olha, tu fala tanto do amor ao próximo, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus, então, conta a parábola do bom samaritano, que tem até um toque de ironia nessa história. Nessa parábola, Jesus faz referência ao doutor da lei e ao levita, que eram os religiosos, né? Eram os grandes sacerdotes da religião dominante para a época. E aquele levita, aquele religioso, na história, é justamente aquele cidadão que questionava Jesus. Então, Jesus usa o exemplo dele para mostrar, e na verdade o exemplo dele para mostrar a ele e a nós, porque essa mensagem nos serve de reflexão até hoje, que o próximo é o próximo que precisa de ajuda. É a pessoa mais próxima que necessita do nosso auxílio. Ele não quer dizer necessariamente que eles tenham que estar ao nosso lado, mas é a pessoa que mais precisa da nossa ajuda, do nosso auxílio. Creio que eu já devo ter contado essa história, porque eu conto sempre. Para mim é um exemplo valoroso e eu tento nunca mais repeti-lo. Uma época, eu ia trabalhar sempre de ônibus e eu moro numa metrópole de 22 mil habitantes.
Eu acho que aqui dentro tem mais pessoas do que na minha cidade. E fica a 15 minutos de Tubarão. E eu ia lendo uma obra espírita. E sentou ao meu lado um senhor que, pelo odor dele, há muito tempo ele não tomava banho. E aquilo começou a me incomodar. E ele começou a comentar que ele estava indo para Tubarão para ver se achava algum quintal para capinar, alguma coisa, porque ele precisava de dinheiro, que ele não tinha mais dinheiro, a esposa estava acamada e ele estava passando por dificuldades. Essa pessoa, em nenhum momento, me pediu ajuda. Em nenhum momento me pediu dinheiro. Em nenhum momento me pediu uma indicação de algum terreno que tivesse para limpar. Nada. Ele não me pediu nada. Ele só comentou sobre isso. Mas o cheiro daquela pessoa, junto com o fato de ele estar interrompendo a minha leitura, me incomodou muito. Bom, como eu disse, 10, 15 minutos de ônibus da minha casa até o meu trabalho. Quando eu cheguei, desci do ônibus, eu fui marcar o livro onde eu tinha parado, que eu não tinha conseguido ler. E fechei assim, que eu me toquei. Que eu estava lendo uma obra espírita, onde o seu maior lema é: fora da caridade não há salvação. Aquela criatura estava do meu lado, ela não me pediu nada, apenas ele queria atenção, só uma conversa. Eu não fui capaz de dar. Aquela obra espírita que estava lendo ali, naquele momento não me serviu nada, para nada. No máximo, para eu entender o que eu tinha deixado de fazer. O meu próximo, naquele momento, era ele. Ele só me pediu atenção, nada mais. E nem isso eu fui capaz de dar. Nem isso eu fui capaz de dar. Então, por isso que eu conto sempre essa história, que eu espero nunca mais repeti-la. Porque a sensação do tempo perdido, de ter podido ajudar alguém e não ter feito isso, dói. E dói muito. E arrependimento é terrível. Então, meus irmãos, que a gente consiga sempre, sendo nós estes trabalhadores da última hora, no sentido de tornar esta última hora a dedicação máxima que a gente pode dar nas nossas tarefas de aprendizado de nós mesmos. Limitados às nossas imperfeições, como eu disse, planeta de provas e expiações, mas buscando de acordo com o que a gente pode oferecer ao próximo, de acordo com o que a gente pode oferecer de dedicação no melhoramento e na felicidade do próximo, que sejamos nós estas pessoas, nessa caminhada ainda tão difícil. Eu encerro um trecho do livro Instrumento do Tempo, também da psicografia de Chico Xavier e Emmanuel. No capítulo 24 diz o seguinte: chamamentos. Aguça os ouvidos e assinalarás os múltiplos chamados do Senhor ao testemunho de serviço em teu próprio aperfeiçoamento cada dia. Os apelos do céu ressoam de toda parte, sem palavras, sem abalo, sem ruído. Repara, é a dureza do coração que te convida ao exercício da piedade. É a dor que te pede reconforto balsamizante. É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com absoluto esquecimento do mal. É a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem. Não ouvides que o Senhor apela para a tua bondade e para a tua compreensão, para a tua paciência e para a tua capacidade de servir, em todos os ângulos do caminho. Aqui é uma esperança frustrada, ali um desafio do sofrimento, que em nome dele te pedem confiança e conformação. A voz do Mestre vibra no santuário doméstico, na oficina em que te confias a conquista do pão, no templo da tua fé religiosa e na via pública. Agradeço a todos a atenção. É sempre, repito, sempre muito bom retornar a essa casa. Uma casa que dá muito prazer de vir. Olhos
rostos de muito carinho eu vejo aqui. Desejo a todos uma semana de paz, de amor, de harmonia, e que sejamos nós, mais uma vez, aqueles que trabalharão um pouco, mas com dedicação na vinha do Senhor. Uma boa noite. Então vamos mais uma vez levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre maior, que nos espera, que nos aguarda, conhecedor de todos esses nossos desvios, vícios, patologias que trazemos de há muito. E com certeza estamos buscando aqui a nos melhorar, liberar toda essa cristalização em nossos corações, a fim de que possamos nos elevar. Amigo Jesus, obrigada por mais uma noite de tanto esclarecimento. Abençoa, Senhor, o irmão que trouxe esses ensinamentos para nós. Possamos refletir, possamos aprender e buscarmos melhorar a cada momento. E possamos ver os sinais, Senhor. Muitas vezes andamos distraídos, mas que possamos cada vez mais estarmos mais focados na sua lei. Muito obrigada por tudo. Fica conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.